Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. Estou conversando com o Tenente Rui Florencio Teixeira Júnior, que esteve no Japão e frequentou um curso na polícia japonesa. Tenente Rui, fale um pouco sobre essa viagem que você fez ao Japão, a chegada ao país, esse contato com a cultura, o contato com a polícia local. Fale um pouco para a gente sobre esses momentos. Foi uma excepcional experiência, tanto profissional quanto pessoal, um país muito distante. Viagem muito demorada, saímos daqui numa sexta-feira e só chegamos lá no domingo. Então, distância realmente considerável. Enorme. Mas fomos muito bem recebidos. Como eu comentei, os policiais japoneses eles não só venderam a ideia de polícia deles, como eles souberam vender, ou apresentar muito bem a cultura deles. Pessoas extremamente organizadas, extremamente respeitosas. A gente até acostumado com o jeito brasileiro de se fazer ou de se resolver as coisas, eventualmente a gente se pegava em situações que geravam até uma certa confusão. Uma delas, por exemplo, foi uma bicicleta que estava estacionada num daqueles estacionamentos de bicicleta e ela estava tanto tempo parada no local que as plantas já tinham até subido pela bicicleta e sem cadeado e ninguém tinha tirado aquela bicicleta impressionante. do lugar. Então foi muito legal a experiência. Inclusive tem uma pequena história que se tem conhecimento de um jornalista brasileiro que foi fazer uma reportagem no Japão sobre a polícia japonesa e lá encontrou o policial japonês nas ruas e perguntou para o policial, olha, aquele local é proibido estacionar. Se alguém estacionar lá, o que acontece? E o policial japonês, olha, mas lá não pode estacionar. E o repórter insistiu, mas, porventura, se alguém for até lá e estacionar o seu carro, ele não entendeu, disse, olha, mas não tem como lá, não pode estacionar. Então, realmente, é uma cultura muito disciplinada, com muitos valores muito firmes, que realmente impressionam outras culturas e nos servem também de exemplo e reflexão. Um dos fatos curiosos é que toda a base, Koban ou Shusesho, eles têm um valor, uma espécie de verba, que ela é utilizada discricionariamente pelo comandante da base. Muitas vezes ele pode até emprestar esse valor para algum cidadão que esteja sem dinheiro, tenha sido furtado. Ele chega até a base, eu fui furtado, eu preciso pagar a passagem para voltar para casa. E o policial ele pode fazer uso dessa verba e emprestar para aquele cidadão. Tem essa autonomia. Tem essa autonomia. E a gente viu isso na base, em determinado momento nós questionamos, porque a gente viu o policial ceder esse dinheiro e não pegar nenhum nome, não fazer nenhum controle. E a gente questionou, mas o senhor não vai pegar um nome, um RG, um CPF, Claro. Pensando, ele não, é emprestado, se é emprestado ele vai ter que me devolver. A lógica é muito simples, mas muito óbvia e que a gente ficava assim até chocado, impressionado. E eles até falaram que o percentual de pessoas que não devolvem o valor, que não restituem o valor, é absurdamente baixo. Até impressionou a gente também. Perfeito. E pode falar para a gente, agora, Tenente Rui, você fez essa viagem até lá, você chegou, teve contato com a polícia, eles fizeram questão, você tivesse relação também, contato com todo o país, a cultura deles. A pergunta que eu ia te fazer é a seguinte, você se sentiu seguro no Japão? Bastante. A gente realizava uma série de atividades, de visitas a parques, a templos, a restaurantes. Em nenhum momento nos deparamos com pessoas em situação de rua, ou fomos abordados, ou vimos qualquer coisa que apresentasse até relacionada à desordem urbana. Nos chamou muito a atenção. Hoje é um dos países mais seguros do mundo. O Japão está há 13 anos sucessivamente com queda nos índices de criminalidade. 13 anos consecutivos. Consecutivos, invictos. Então é impressionante. E como é a estrutura da polícia lá no Japão? Ela é única, ela é militarizada, é militar? Como funciona isso? O Japão ele tem hoje uma agência nacional de polícia. Até costuma se falar às vezes, o Japão tem uma polícia única, uma polícia unificada. Em partes, há uma agência nacional de polícia, tem uma estrutura mínima, 7, 8 mil policiais mais ou menos, e essa agência nacional de polícia trabalha com a coordenação das polícias provinciais. Essa agência nacional estabelece uma base, um padrão, um modelo,
e ele é seguido obrigatoriamente por todas essas 47 polícias provinciais. Então, todas as 47 polícias usam o mesmo uniforme, o mesmo equipamento. Então, visualmente, a gente tem a aparência que é uma polícia só. Só que, na verdade, são 47 províncias, cada província tem a sua própria polícia e essas polícias têm um certo grau de autonomia, desde que sigam aquelas orientações da Agência Nacional de Polícia Japonesa. Então, o funcionamento do trabalho, né, da polícia lá no Japão, a essência que nós estamos conversando aqui é a polícia comunitária. O que seria, né, que uma das formas aqui de trabalho deles são os Kobans. O que são os Kobans? Cada província, né, tem essas duas estruturas básicas, os Kobans e os Shusaishos. Traduzindo para o português, seriam bases. A gente tem ali as fotos que mostram esses dois tipos de base. Os Kobans são bases que são colocadas preferencialmente, ou via de regra, em ambientes urbanos. São bases menores, são bases que aparecem com mais frequência. São bases policiais. São bases policiais. A diferença está basicamente no ambiente que elas são colocadas. Os Kobans são colocados em ambientes urbanos e com maior concentração de pessoas. E os Shusaishos são colocados em ambientes rurais, ambientes com menor concentração de pessoas. Essa é uma diferença. A segunda diferença é o sistema de serviço, ou a forma de turno, por assim dizer. Enquanto no Koban, o Koban é um ambiente eminentemente profissional, o policial só vai para lá tirar o seu serviço, fazer sua ronda. O Shusaisho é um ambiente que, além de profissional, é residencial, que é muito estranho para a realidade brasileira. Para nós é algo muito diferente. Ele reside naquele local e também ele trabalha naquele local. Tem uma área residencial e na frente costuma ter uma recepção, um espaçozinho em que ele atende, em que ele recebe as pessoas. Em comunidades rurais. Em comunidades rurais. Às vezes até muito próximas. A gente saía um pouco de Tóquio, de uma grande cidade, andava poucos quilômetros, a gente já estava num ambiente eminentemente rural. É outra coisa muito curiosa lá do Japão. Esses dois ambientes estarem às vezes muito, muito próximos. Mas a diferença é basicamente essa, mas são bases. Agora, o serviço que se faz a partir dessas bases é o de polícia comunitária. O policial dessas bases, seja o Koban ou o Shusaisho, eles não estão preocupados, ou não é a atividade principal deles a reação, a atividade reativa. Eles assumem o serviço e saem de residência em residência, conversando com as pessoas. Prevenção. Prevenção, perguntando se há algum problema. Ok, vamos continuar novamente no próximo bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Fique com a gente.